Amém. Glória a Deus, aleluia. Vamos abrir em 1 Reis. 1 Reis, capítulo 3. Gente, eu adoro falar do Antigo Testamento, mostrando o plano de Deus para as nossas vidas. Adoro, enquanto vocês estão abrindo aí, eu vou falando, eu adoro ver no Antigo Testamento Deus, o seu amor tão perfeito, mostrando Jesus. E eu quero que você já se prepare para você estar de cara com Jesus aqui, em 1 Reis. Eu quero que você se prepare. A Bíblia é toda sobre Jesus, todinha, desde Gênesis. Às vezes a gente tem até o entendimento que nós fomos ensinados assim, de que Jesus ele aparece lá no Novo Testamento, nos Evangelhos, e aí ele vai, né, até Apocalipse, como se fosse uma surpresa. De repente deu tudo errado, e aí Deus, peraí, que eu vou arrumar uma solução para vocês e vou mandar Jesus. Quando não é nada disso. O Cordeiro estava morto antes da fundação do mundo. O Cordeiro é Jesus. Antes de tudo, Jesus já estava preparado. Nunca leia a palavra sem saber, sem entender, sem buscar de Deus essa revelação de que Jesus está aqui. Então, já alimenta isso. Vai tentando descobrir onde ele está aqui. No final vocês vão achá-lo. Vamos lá. 1 Reis 3:1. Salomão aliou-se ao faraó, rei do Egito, casando-se com a filha dele. Ele a trouxe da cidade de Davi, até terminar a construção do seu palácio, e do templo do Senhor, e do muro em torno de Jerusalém. O povo, porém, sacrificava nos lugares sagrados, pois ainda não tinha sido construído um templo, em honra ao nome do Senhor. Salomão amava o Senhor, o que demonstrava andando de acordo com os decretos do seu pai, Davi. Mas oferecia sacrifícios e queimava incenso nos lugares sagrados. O rei Salomão foi a Gibeão para oferecer sacrifício, pois ali ficava o principal lugar sagrado, e ofereceu naquele altar 1000 holocaustos. Deixa a Bíblia aberta aí e a gente já vai voltar. A gente começa aqui com a história de Salomão. Salomão, ele ainda muito novinho, ele é empossado rei. Você vai abrir lá em 1 Reis e você vai ver que Davi, ele está já muito velhinho, e surge um dos filhos dele, e toma o reinado, e faz festa, oferece holocaustos, e passa para a cidade toda como se ele fosse rei. Adonias, filho de Davi. Natã, então, o profeta, vendo aquela situação, sabendo, porque o profeta sabe quem é o rei, o profeta sabia, tinha ouvido Davi, né? Além do conhecimento dele, ele tinha ouvido Davi falar que Salomão era o rei. Inclusive que o Senhor tinha dito que Salomão construiria o templo. O profeta Natã, vendo isso, o profeta Natã chama Betseba e fala para ela: olha só, você se lembra que era o seu filho que era o rei? Salomão? Então, você viu o que está acontecendo? Levantaram um novo rei. Vai lá e fala com Davi, porque em seguida eu vou lá e confirmo a tua palavra. Betseba foi, falou com Davi já na cama, doente. Doente? Não, a Bíblia não diz que ele está doente, deixa eu corrigir. A Bíblia diz que ele já está fraco de força pela idade. A Bíblia não fala em doença, nessa situação não fala não. E aí, Davi fala, não, pera lá, eu vou resolver isso. E Davi, na cama, fraco do corpo, ele vai e apresenta ao povo Salomão como rei. Salomão tem 20 anos nessa época, ele é muito novinho, é um menino que está começando, e do nada ele pega um reino gigante,
interessante, porque Davi conquistou muitas terras, eram muitos povos debaixo de Davi, e Salomão, então, ele é empossado rei. Salomão se torna rei, e Salomão, ele começa seguindo os preceitos do Senhor, ele ama o Senhor, de acordo com os decretos do seu pai Davi. Então ele ama o Senhor, mas ele segue tudo aquilo que o seu pai Davi ensinou para ele. Então ele sabia o quê? Ele sabia quem era o Deus do pai dele, o Deus de Davi. E ele segue esses preceitos de Davi. Só que ele segue mais ou menos, porque quando você segue um Deus que é de outra pessoa, que não é seu, que você não encontrou com ele, que você não deu de cara com ele, você obedece porque tem que obedecer, né? Não tem outro jeito. Não é por amor. E aí Salomão começa a abrir concessões. Ele casa com uma moça gentia. Casou com uma. O negócio está difícil, vou ganhar tempo. Então eu não quero briga com o Egito. Vou fazer um acordo com o Egito. Faça um acordo com o faraó, casa com a filha de faraó, traz a filha de faraó para a cidade de Davi. Primeira coisa que o Senhor fala lá em Êxodo é: não case suas filhas, não se casem, nem dê suas filhas em casamento ou seus filhos em casamento aos pagões, porque é uma tremenda armadilha para você. Eles podem ser confundidos e se converter a religiões que não são minhas, a deuses que não são meus. Primeira coisa que ele faz, se casa com a gentia. Segundo, se alia a faraó e casa com a filha de faraó. Mas está tudo bem, ele ama o Senhor, ele aprendeu que ele tem que sacrificar. Ele aprendeu isso, ele aprendeu assim: eu tenho que sacrificar porque assim Deus fica feliz, né? Então eu tenho que fazer determinadas coisas para Deus ficar feliz, e eu faço porque eu ouvi alguém dizer que Deus fica feliz assim. Pegou lá a oferta dele, generosa por sinal, né? Que diz aqui que ele oferecia sacrifício queimando incenso, e que ali ficava o principal, que vê, diz que ele ofereceu 1000 sacrifícios, né? Me perdi aqui, não achei onde está. Está aqui, no versículo 4. E ofereceu naquele altar 1000 holocaustos. Vamos considerar que é generoso. Ainda que você fale que alguns estudiosos dizem que não foi só naquela noite, mas que durante a vida dele ele ofereceu 1000 holocaustos naquele local. Tudo bem, tanto faz, ofereceu. Só que naquele local, naqueles lugares altos, o que tinha ali naqueles lugares altos? Tinha culto tanto a Deus, quanto a Baal, quanto a Moloque, quanto a todos os outros deuses. Então, como em Jerusalém não existia o templo ainda, eles sacrificavam em lugares altos. Como Gibeão era o lugar mais alto que tinha, ele foi para lá, foi sacrificar lá. Então ele tinha amor, sabia que tinha que sacrificar, foi lá, pegou e sacrificou. Começa o culto eclético naquele lugar. Ele introduziu mulheres pagãs, introduziu doutrinas que não são deles, assim como a gente hoje. Se a gente, até dentro do meio evangélico, a gente tem denominações que têm entendimentos diferentes, né? Umas não usam calças, outras usam calças, uma passa batom, outra não passa, enfim. E assim foi começando a misturar, e foi havendo uma mistura naquele templo ali, naquele lugar ali, naqueles altos, e ali se sacrificava para tudo, tanto para Deus quanto para Baal. Ele ali sacrificando, ele tem uma experiência com Deus. A Bíblia diz, e agora a gente vai continuar lendo, vamos lá, vamos pegar o versículo 4 para você pegar do início. O rei Salomão foi a Gibeon para oferecer sacrifícios, pois ali ficava o principal lugar sagrado, e ofereceu naquele lugar 1000 holocaustos. Em Gibeon, o Senhor apareceu a Salomão num sonho à noite e lhe disse: peça o que quiser e eu te darei. Ele está num local de culto variado. Ele ama Deus, ele não conhece, e Deus vai naquele local e encontra ele. Deus vai e busca Salomão naquele local e pergunta para ele: o que você quer? O que você quer aqui? O que você quer de mim? Salomão responde para ele: tu fostes muito bondoso para com o teu servo, meu pai, Davi,
pois ele foi fiel a ti e foi justo e reto de coração. Tu mantivestes grande bondade com ele e lhe destes um filho, que hoje se assenta no seu trono. Agora, Senhor, meu Deus, fizeste o teu servo reinar em lugar de meu pai, Davi. Mas eu não passo de um jovem e não sei o que fazer. Teu servo está aqui no meio do povo que escolheste, um povo tão grande que nem se pode contar. Dai, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento, para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal. Pois quem pode governar este teu grande povo? Vai ter versão que vai dizer que ele pediu sabedoria, né? Tem versão que vai dizer que ele pediu um coração compreensivo. E a Bíblia diz que ele pediu isso com um propósito. Ele queria governar e julgar bem. Ele se humilha e diz: eu sou muito pequeno. Eu sei que o Senhor é grande, o Senhor foi muito bom com meu pai. Eu tenho 20 anos só. Sou muito novo. Eu não sei nem o que fazer com esse povo que está aí. É tanta gente que eu não consigo contar. Então preciso que o Senhor me ajude. E a primeira coisa que Salomão fez foi ser humilde. E naquela humildade o Senhor diz para ele: o pedido que Salomão fez agradou ao Senhor. Por isso Deus lhe disse: já que você pediu isso, e não uma vida longa, nem riqueza, nem pediu a morte dos seus inimigos, mas discernimento para ministrar a justiça, farei o que você pediu. Eu darei a você um coração sábio e capaz de discernir, de modo que nunca houve nem haverá ninguém como você. O pedido dele agrada ao Senhor, de tal forma que é tão simples. Você pediria o quê? Se, né, Deus chegou hoje diante de você, o que você vai pedir? Né? Cada um pensa numa coisa. Meu Deus, se eu pudesse pedir, o que eu pediria, né? Ele pediu sabedoria. Ele agradou o Senhor. E o Senhor disse para ele: conforme você pediu, eu vou te dar. E também te darei o que você não pediu. Continua lá no 13. Riquezas e fama, de forma que não haverá rei igual a você durante toda a sua vida. E se você andar nos meus caminhos e obedecer aos meus decretos e aos meus mandamentos, como seu pai Davi, eu prolongarei a sua vida. Então Salomão acordou e percebeu que tinha tido um sonho. Deus está diante de Salomão fazendo uma proposta para ele. A gente está num tempo onde o Senhor, ele tem uma aliança com Davi e ele está refazendo a aliança dele com Salomão. E ele vira para Salomão e fala assim: olha, eu vou te dar tudo o que você me pediu e o que você não me pediu. Para isso, eu quero que você ande dentro dos meus mandamentos. Salomão aceitou, tudo certo. E Salomão começou a agir de acordo com aquela situação ali. Ele ficou tão feliz, ele teve uma experiência tão profunda com o Senhor, ele viu que Deus falou com ele, que ele sai dali e ele vai, e é a última vez que vocês vão ler comigo, porque agora eu só vou falar. A seguir voltou a Jerusalém, pôs-se perante a arca da aliança do Senhor, sacrificou holocaustos e apresentou ofertas de comunhão. Depois ofereceu um banquete a toda a sua corte. Agora vocês vão precisar entender um pouquinho uma coisa. Em Gibeão, desse lugar alto, que era o lugar principal, nesse lugar estava o tabernáculo de Moisés. Algumas peças, porque o templo ainda não tinha sido feito. Davi lutou e Davi deixou tudo preparado para que o templo fosse construído por Salomão, porque ele diz: meu filho é muito novo e eu preciso que o meu filho construa. Então todas as guerras, todos os despojos, ele guardou para isso. E as peças que eram do templo foram deixadas nesse local alto. Então você vai ver que nesse local alto, que era o principal, estava castiçal, mesa de pães e altar de incenso. São elementos do tabernáculo. Existiam elementos do tabernáculo dentro desse local, ou sobre esse local, que era um local alto, onde se adorava também outros deuses. Mas existia somente elementos. Existia somente peças.
quando Salomão, ele tem esse encontro com o Senhor, ele sonha com o Senhor fala com ele, em seguida ele vai a Jerusalém. Porque a arca do Senhor estava em Jerusalém. E a presença do Senhor no Antigo Testamento está dentro da arca, correto? Então, quando ele vê que ele está sacrificando, que ele está com toda a generosidade dele, em um local onde só tem estrutura física, não tem a presença de Deus. A presença de Deus, a arca, não estava em Gibeão, estava a 16 quilômetros dali, estava em Jerusalém. É como se você viesse aqui, dançasse, pulasse, oferecesse o que você tem de melhor para o Senhor, ajoelha, deita, rola, levanta as mãos, dança, rodapia, faz tudo que você faz, só que o Espírito Santo não está aqui. Jesus não passou por aqui. Jesus está a 16 quilômetros daqui. Assim estava Deus, a 16 quilômetros dele. Na arca, porque naquele momento, lembra? Deus estava dentro da arca, a presença de Deus estava na arca, naquele momento. Então, quando ele vê que ele está sacrificando, que ele está fazendo tudo num local onde só tem estrutura, não tem nada de Deus, não tem nada de... nada que tivesse a presença pessoal de Deus, o que ele faz? Ele se dá conta, ele fala, pera lá, estou sacrificando no lugar errado, vou correr para Jerusalém, porque em Jerusalém está a presença do Senhor. Ele acorda e ele vê que ele está em um local onde só tem estrutura de santo. Não tem nada de santo. Porque o castiçal, a mesa e o altar de incenso não tem a presença de Deus. São só elementos. E às vezes a gente está assim. A gente dança, rodopia, pula, deita, levanta, ou está na igreja, né, um pouco mais contida e ora, hino da harpa, seja lá como for, mas a presença de Deus não está ali. E aí, por mais que você ofereça 1000 holocaustos, por mais que você seja mais generoso possível, você continua adorando somente numa estrutura. E a gente vai adorar numa estrutura, sem Deus, sem o Espírito Santo, enquanto a gente não der de cara com Ele. Porque enquanto Ele for o Deus que você ouviu falar, Ele está longe de você. Ele está doido para morar dentro de você. Mas você precisa ter um tete-a-tete com Ele. Eu frequento a igreja desde o dia que eu nasci. Muito lindo. Se você nunca deu de cara com Ele, é só lindo. Você deve conhecer todos os cânticos, talvez você conheça até a Bíblia de capa a capa. Mas sem uma experiência com Ele, você continua sendo só estrutura. E eu vou te dizer que não adianta cantar, não adianta orar, não adianta nada disso se você não tiver experiência com Deus. Você não vai passar de um sepulcro caiado. Porque os fariseus conheciam Deus, conheciam a palavra, né? Conheciam a Torá. Aliás, eles decoravam. E foi assim que eles foram chamados por Cristo. E Jesus Cristo fala para Nicodemos algo muito interessante. Quando Nicodemos questiona Jesus, ele fala, importa-vos nascer de novo. Tu tem que ter um encontro com Ele, que te transforma tudinho. E era isso que faltava em Salomão. Salomão então tem um encontro com o Senhor, aí você fala, agora vai. Caramba, agora vai. Ele encontrou o Senhor, vai construir o templo para o Senhor como o pai dele mandou, vai andar nos caminhos do Senhor, vai fazer tudo certo. Só que a gente está no tempo da lei. E a condição do Senhor é que ele ande em todos os mandamentos. Obedecer aos meus decretos e aos meus mandamentos. No tempo da lei, você não tinha a opção de obedecer um mandamento e não obedecer o outro. Não obedeceu um, você é culpado de toda a lei. Correto? Salomão, ele não transforma a vida dele, ele não muda. Ele deixa algumas coisinhas que ele vai mantendo. Ele adora o Senhor, ele constrói o templo, mas ele continua casando. Mas com nenhuma judia. Se você for em 1 Reis, se eu não me engano é 11, você vai ver a quantidade de mulheres pagãs que esse homem casou. Ele não feriu o mandamento uma vez, ele feriu o mandamento
muitas vezes. Muitas vezes, muitas vezes, muitas vezes, muitas vezes. Mesmo Deus indo buscar ele num lugar onde não tinha nada. No meio do culto eclético. A arca da aliança estava ali, o Senhor estava ali, à disposição dele, mas ele falhou. Ele falhou porque ele não cumpriu a lei. Aí então Jesus, ele vem porque houve um erro no percurso, e aí Deus manda Jesus correndo? Não. Vai passar um tempo, você vai ver, vai passar um tempo, vai vir outros reis, vão fazer coisas erradas. E Jesus está dando sinal. Olha só a minha presença, eu estou na arca. A arca fala de Jesus. A arca é um símbolo de Jesus. A arca é feita de madeira. Madeira significa humanidade. É Jesus. A arca é revestida de ouro. Ouro fala de divindade. É Jesus. Você já começou a entender que Jesus está lá no Antigo Testamento? E que ele está ali já te dando sinais? Olha só, eu vou lá no culto eclético onde você está. E eu vou ter um tete-a-tete com você. Você quer? Eu vou lá onde você está. Você quer? A arca fala de um Deus que nos procura. De um Deus de provisão, de um Deus que dá sinais. Eu estou mandando meu filho, Não deu certo com vocês sem lei não, né? Eu tive que mandar a lei. Obedece a lei então. Eu só mandei a lei porque não deu certo, porque existia graça antes da lei. Não existia sempre lei, a lei veio com Moisés, correto? Correto? O que existia antes da lei? Graça. E merecida graça. Abraão, ele foi contemplado pela fé. Deus não falou para Abraão assim: se você cumprir todos os meus preceitos, você terá uma multidão de filhos na terra. Foi isso que ele falou? Abraão creu contra a esperança, e isso foi computado para ele. Fé. Deus mandou a lei. Está aí a lei. Salomão, cumpra todos os meus preceitos. Fui com teu pai errou, lembra? Deus é muito malvado, né? Deus é muito malvado. Mas Davi errou, adulterou, e ele continua sendo o homem segundo o coração de Deus. Deus é malvado, não é? É? Deus é bom. Ainda no tempo da lei, Deus era bom. Davi errou e Davi se arrependeu. Agora Salomão, ele recebe o nome de homem mais sábio. Ele pede o que tinha de mais importante e ele se desvia no meio do caminho. E ele se perde no meio do caminho. Mesmo tendo tudo aquilo que Deus colocou para ele, mesmo ele sendo humilde, mesmo ele pedindo a coisa certa, mesmo Jesus indo buscar ele nas trevas, ou Deus, né, você pode usar o que você quiser, porque Deus, Jesus e Espírito Santo são um só, e sempre estiveram, amém? Lá em Gênesis, eles já estavam, correto? Aqui também ele já estava. Ele pede sabedoria para julgar, ele recebe a sabedoria para julgar, e ele desliza. Mas Deus, que é amor, que é maravilhoso, Deus toma Salomão pela mão, mesmo diante de toda a situação, mesmo diante de todo o desconcerto de Salomão, mesmo diante de tudo aquilo que Salomão fez de errado, o Senhor não risca o nome de Salomão, o Senhor ensina Salomão. Só que às vezes Salomão, como muitos de nós, negocia. Salomão negociou o tempo todo. Salomão fez pacto com quem não tinha que fazer. Deus nunca mandou fazer pacto com o faraó. Os inimigos vinham para matar Salomão. Quando Salomão descobria, eles grudavam na ponta do altar. Salomão ia e deixava o inimigo ir.
Nesse período aqui, a gente tem um Deus que não manda deixar o inimigo ir. E aqui você pode usar tipologicamente espíritos. Não se brinca com espírito, não se brinca com demônio. Não se brinca com demônio. Não se negocia com demônio. Demônio a gente manda ele embora. E eu e você podemos fazer isso da nossa vida. Você não precisa esperar outra pessoa. Com demônio não se negocia. Não, eu vou na igreja, eu aceitei Jesus, eu fui batizado no Espírito Santo, mas agora... Vou fazer só um negocinho aqui que não tem problema não. Você realmente está no período da graça. Mas não brinque com demônios. Não brinque com demônios. A gente, quando está cheio da sabedoria do Senhor, quando a gente está com esse discernimento, com esse conhecimento, a sabedoria do Senhor nos livra de muita coisa. Você quer ver? Uma pessoa que está na sabedoria do Senhor, que tem Jesus Cristo como seu Senhor, você pode tirar a polícia da rua, ele não vai saquear os mercados, não. Você pode tirar a polícia da rua, que ele continua não roubando. Você pode tirar a câmera e deixar o dinheiro em cima da mesa, que ele também não vai pegar o dinheiro que está em cima da mesa. Caramba, Mônica, então você está me dizendo então que se eu fizer isso eu vou para o inferno. Eu não estou dizendo nada. Só estou te dizendo que isso não é papel de quem tem sabedoria, discernimento, conhecimento, de quem teve encontro com o Senhor, que a gente não pode brincar com essas coisas e que a gente não negocia. A sabedoria do Senhor está dentro de nós. A sabedoria do Senhor está dentro de nós. A sabedoria do Senhor está dentro de nós. O Senhor nos fez sábios em todas as coisas. Ele diz lá que depois que a gente tivesse o Espírito Santo, a gente não precisava pedir mais nada a ninguém, não precisava pedir para ninguém nos ensinar mais nada, porque Ele mesmo nos ensinaria todas as coisas. Paulo vai dizer lá para os Efésios 1, capítulo 1, ele vai dizer assim: desde o dia que eu vi vocês, eu oro ao Pai, para que Ele abra o entendimento de vocês, para que vocês tenham sabedoria e discernimento em todas as coisas. E Paulo assim orava pelos Efésios, para que eles tivessem sabedoria e discernimento. Nós temos condições de ter discernimento para saber onde pisar e onde não pisar. A arca do Senhor, naquele tempo, ela carregava tábuas dos 10 mandamentos, bordão de Arão e o pote de ouro com maná. A tábua dos 10 mandamentos, a lei, representa a falha do homem. O homem errou e a lei veio, que é exatamente para te dar consciência. A lei veio para dar consciência do pecado. O bordão de Arão fala da liderança instituída. E o pote de ouro com o maná, ele fala da provisão do Senhor. Essa era a arca do Antigo Testamento. De madeira, revestida de ouro. Assim como Jesus, 100% homem, 100% Deus. Né? Falamos. E todos os elementos da arca que estavam ali, estavam por um motivo. Precisava aspergir o sangue sobre tudo isso. Porque o homem errou, falhou na lei e precisava do sangue para cobrir tudo aquilo. Jesus Cristo já fez isso com a gente. Ele já aspergiu o sangue sobre nós de uma só vez e já pagou por todos os nossos pecados. Por todos os nossos pecados, de uma só vez. E o sacrifício dele não precisa ser repetido. Ele não precisa hoje morrer na cruz de novo para pagar pelos seus pecados. Você é a arca do Senhor. Você carrega hoje a presença de Deus. A gente fala isso aqui o tempo todo. Você carrega hoje a presença de Deus. A arca do Senhor, por onde ela passava, as pessoas, se tocassem indevidamente, poderiam morrer. Hoje, pela graça, você é a arca do Senhor e você não morre. Deus anda dentro de você e você não morre. Você erra e você não morre, porque Ele te ama de tal forma que Ele escolhe morar dentro de você, mesmo você sendo madeira, humano. Mesmo você sendo madeira, humano.
Ele te ama de tal forma, que Ele colocou tudo o que você precisa dentro de você. E Jesus se fez tudo o que você precisa. Abra comigo em Coríntios, 1 Coríntios. Primeira Coríntios 1, 26. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos, poucos eram nobres de nascimento. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios. E escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. Porém, por iniciativa dele, que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós. Fazer igual meu pastor, vocês não entenderam nada, né? Vou ler de novo para vocês. A fim de que ninguém se glorie diante dele. Porém, por iniciativa dele, que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós. Escuta, ele foi te buscar lá no meio do culto eclético, e ele escolheu viver dentro de você. Entenda o culto eclético que você quiser. E ele escolheu viver dentro de você. E o próprio Jesus se fez sabedoria. Ninguém seria como Salomão, não é verdade? Salomão é o maior, né? Salomão é maior que Jesus? Salomão não é maior que Jesus, correto? E Jesus se fez sabedoria, correto? E Jesus escolheu o quê? Porém, por iniciativa dele, que vocês estão em Cristo Jesus. Onde você está? Onde você está? Cristo Jesus se fez o quê? A sabedoria maior que Salomão está onde? E quem está em Cristo? Gente, pelo amor de Deus! Toda a sabedoria de Deus está dentro de nós, porque Jesus Cristo é o mesmo Deus que o Espírito Santo, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos, é o mesmo Espírito que está dentro de mim e de você. É o Espírito de sabedoria do que você precisa. Do que você precisa? O que você precisa aprender? Estamos em tempos de crise. O que eu posso fazer? A sabedoria está dentro de você, pergunta para ele. Não sei pintar, é uma pena, porque quadro vende muito, né? E gente rica é sempre rica, com crise ou sem crise. Então eu podia pintar um quadro, porque vende muito, né? Se a pessoa compra um só, resolve minha vida, mas não sei pintar quadro. Tem um pintor dentro de você. Vocês não entenderam? Pergunta para ele como é que se faz. Ele diz que vai te ensinar todas as coisas. Para com essa ideia religiosa de que Deus só te ensina a palavra. Deus não está aqui para te matar de fome. Essa religiosidade de que Deus vem, oh, aleluia, Ele vai me ensinar a palavra agora, oh, aleluia, só isso, porque eu vou viver de palavra, porque Ele vai me sustentar. Meu amor, Jesus te ama. O que você tem vontade de comer? Frango assado? Ele vai te suprir. Caviar? Ele vai te suprir. O que você quer? Ele não está aqui para te dar só letra. Conhecimento incha.
Você sabia? Tá achando mesmo que ele vai te inchar? Ele vai mais do que isso, ele vai te suprir todas as necessidades em você, 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 todas, todas, todas. O que você precisa? Abra a boca e pede. Eu vou contar uma coisa para vocês. Eu trabalho no meio jurídico e eu tive uma causa no passado que eu perdi muito juízo. Eu fiz como aquela mulher que ia toda hora diante do juiz. Minha cliente tem 90 anos, tem prioridade de tramitação ao processo, né? Ou seja, o processo tem que correr mais rápido. Minha cliente tem 90 anos, em tempo de falecer sem ver o bem dela, o processo é de 2014. Eu ia toda quinta-feira no fórum, toda quinta-feira. Eu ia para a cidade, eu ia no fórum, eu ia para a cidade, eu ia no fórum, toda quinta-feira. Um dia eu cheguei no fórum e me falaram, não, fica tranquila, a sentença está pronta, está para assinar. Todo mundo já me conhecia já a essas alturas e a sentença é favorável. Vai tranquilo. Eu, uau, saí toda feliz, a sentença é favorável, glória a Deus. Vou fazer isso, fazer isso, fazer isso, fazer isso, fazer isso, fazer isso, fazer isso. Fui para casa. Sai a sentença. O juiz trocou minha sentença. Ele mudou a minha sentença e me deu improcedente para uma senhora de 90 anos. E eu tive que fazer um recurso. Não sei se vocês têm alguma ideia, mas um recurso, ainda que seja para uma idosa, ele leva mais de 1 ano para ser julgado. Eu fiquei muito triste, eu cheguei no culto, não era aqui ainda, cheguei e falei, pastor Emerson, a senhora não vai acreditar no que fizeram comigo. Ele não tem nem embasamento para trocar o meu pedido, nem embasamento. Chorei, reclamei. Um homem de Deus virou para mim e falou assim, sem me conhecer, um homem lá de São Paulo, um profeta lá de São Paulo. Eu vejo justiça em você e te justiçaram. O juiz trocou a sua sentença. Pois eu estou te dizendo que aquilo que você falou que ia fazer com o dinheiro, você vai, porque você falou. E ele hoje está te dando a sentença nas suas mãos. Marcos Dias. Eu falei, meu Deus, como é que esse homem sabe disso? Nunca falei com ele, nunca vi esse homem. Estava numa sala de profeta, assim, do fogo, um negócio doido, um negócio maravilhoso. Mas eu nunca vi aquele povo, não sabia de nada de mim. Marca o julgamento. Antes de ontem, dia 7. Antes de ontem, dia 7, né? Acho que é isso. É, né? Antes de ontem. Saiu o julgamento. Por unanimidade foi reformado. Eu ganhei. Sabe por quê? Porque Deus conhece as minhas necessidades. Deus conhece as minhas necessidades. Deus me deu a sabedoria que eu precisava para trabalhar ali, para achar o caminho ali. Sabe por quê? Porque quando você senta no seu trabalho, você deve falar assim, Senhor, eu não sei, me ensina. E Ele vai te ensinar todas as coisas. Senhor, eu não fiz a melhor faculdade, eu não fiz o melhor colégio, eu não fiz a melhor creche. Me ensina. Ele tem cuidado de nós, Ele tem cuidado de nós, mas eu estou passando uma dificuldade. Minha irmã, a palavra te liberta. Acorda, acorda. Se está passando dificuldade, a palavra te liberta. Abre a boca e fala, Senhor, eu preciso. Senhor, eu preciso. Senhor, me ensina. Senhor, me diz onde eu faço. Vou vender batata, vou vender picolé, vou vender o quê? Me ensina. Me diz o caminho. O Senhor não é mau para te deixar com fome. Não. Ele supre todas as suas necessidades. Ele te ensina, Ele te dá sabedoria. E vamos continuar. Vamos lá, continua do 30. É porém... A gente está em 1 Coríntios 1,30. É, porém, por iniciativa dele, que vocês estão em Cristo Jesus. Já deu tempo de vocês dar glória a Deus, hein? Já aprenderam. O qual se tornou sabedoria de Deus para nós. Isto é justiça, santidade, redenção. Jesus optou por viver em você. Ele é a sabedoria de Deus, maior que Salomão. Ele se fez justiça, Ele se fez santidade e redenção. Tudo isso está dentro de você. A santidade está dentro de você, a justiça está dentro de você, a redenção está dentro de você. Você não é um pecadinho, você não é um coitadinho, você não é um pecador, você é justiça de Deus. Deus te ama. Deus não te fez para viver desse jeito aprisionado.
Mas ele não fez isso por nada. Para quê? Como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. A sabedoria não é para você se encher, o entendimento não é para você se encher, a comida que está na tua casa não é para você se fartar e morrer gordo. Não! É para que Jesus seja glorificado através de você. É para que o seu irmão seja abençoado por todos os lados, por todos os lados, por todos os lados, para que todos sejam abençoados através de você. Se você prospera no seu trabalho, você vai precisar de gente para te ajudar. Você vai abençoar pessoas. Se você começa vendendo picolé e o negócio vira uma empresa, quantas pessoas vão ser abençoadas através de você? Pensa, se Deus não quer isso, se Deus fazia isso no tempo da lei, por que Ele não vai fazer no tempo da graça? Se no tempo da lei Ele deu o que Salomão pediu e o que ele não pediu. Presta atenção. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A Bíblia se lê assim. E porém, então volta atrás. Se é porém, está ligando a alguma coisa. Volta no versículo de trás. Continua lendo, já voltou, continua lendo. O qual se tornou sabedoria de Deus para nós. Para nós. Para quem? Para nós. Isto é, presta atenção no que a palavra está falando com você. Não leia de qualquer jeito, não seja um papagaio da Bíblia. Entenda o que está falando aqui. Justiça e santidade e redenção propósito. Deus tem propósito em todas as coisas. Leia a palavra e a palavra vai te libertar. E você vai entender tudo que tem dentro de você. Escuta, Salomão era próspero, mas tu é muito mais próspera. Porque a sabedoria que Salomão tinha não se compara a que Jesus tem. E está dentro de você. Não tem para Salomão, gente. Toda a sabedoria que nós precisamos está dentro de nós. A justiça que você precisa para deixar de ser um condenado o tempo todo. E o tempo todo, Senhor, misericórdia. Será que era mesmo para usar só batom? Não poderia usar rímel? Ai, Jesus, eu usei rímel, perdoa. Perdoa, Jesus, porque eu usei rímel. Vou pro inferno, usei rímel. O capeta tá vindo ali, tô perdido, usei rímel. Pelo amor de Deus. Acha mesmo? Você é justiça de Deus? O capeta vem, você manda ele embora no nome de Jesus. Até porque você não expulsa ninguém. Quem expulsa é o nome de Jesus. Então, se você passou rímel ou se não passou, tanto faz. Não, mas eu falei, fiz uma besteira, falei uma fofoca. Não é o teu nome que expulsa, é o nome de Jesus. O que eu faço com a fofoca? Se arrepende, minha irmã. Ah, mas e se Satanás joga na minha cara? Sua fofoqueira. Você vira para ele e fala: seu mentiroso. Eu sou justiça de Deus. Fala para ele. Fala para ele. Quem você é em Cristo? Quem você é em Cristo? Quem você é em Cristo? Nós somos filhinhos do papai. A arca do Senhor, o templo do Espírito Santo, justiça de Deus, subiremos com Ele. Eu ouvi uma coisa essa semana. Se você quer ouvir um pregador, ouça um bom pregador, tá? YouTube está aí, mas por favor, ouça um bom pregador. Ouvi o pastor Joaquim Cantagalli falando uma coisa essa semana, gente, eu quase morri. Ele falou que o Espírito Santo é o penhor de Deus para a nossa salvação. E aí ele fala, como que é feito o penhor? Você pega uma joia, vai até a caixa, deixa a joia lá, recebe um dinheiro, e para você pegar essa joia de volta, você tem que fazer o quê?
O Espírito Santo é o penhor que Jesus mandou para a terra. E você e eu é o que ele vai buscar junto com o Espírito Santo. Porque o penhor está dentro de mim e de você. Eu fiquei tão chocada, porque eu já li isso muitas vezes. Mas a gente às vezes, né? A gente às vezes lê e fica igual um papagaio, não entende nada do que está lendo. Quando eu entendi que é o penhor de Deus, que Jesus, ele vai vir buscar o Espírito Santo que está dentro de mim e de você. Jesus vai vir te buscar e em conjunto vai levar o Espírito Santo, é o penhor. Eu descobri que ele tem teologia definida, eu fiquei enlouquecida, adoro o pastor Joaquim. Isso é muito lindo, só que a gente não percebe, porque a gente lê igual um papagaio. Quantos aqui já leram 5 capítulos por dia para terminar a Bíblia em um ano só? Não foi só isso, duvido se foram só 3. Vou ler correndo. Gente, teve um ano que eu voltei de São Paulo. Fui passar Natal em São Paulo. Voltei para passar Ano Novo no Rio, porque eu passo Ano Novo na igreja desde sempre. Eu vim dentro do carro, lendo no celular, correndo, para terminar a Bíblia antes de terminar o ano. É o cúmulo da ignorância. Quem é edificado assim, pelo amor de Deus? Não é a palavra que é fraca, é a gente que não lê. Não é a palavra que não tem poder, sou eu e você que fica igual um papagaio. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E o resumo dessa verdade, o resumo da palavra de Gênesis e Apocalipse é que Jesus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho amado para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o resumo da palavra. Esse é o resumo de Gênesis e Apocalipse. É Deus te buscando. É Deus te buscando. Ele dizendo para você, tudo bem, você errou, já sei que você errou mesmo, mas eu mandei Jesus. Antes da fundação do mundo, o Cordeiro já estava imolado por amor a você. Eu quero você para sempre, eu quero viver com você para sempre. Eu coloco a minha sabedoria dentro de você, eu te justifico, eu te salvo, eu te curo, eu te liberto. Esse é o resumo da palavra. Você é curado, meu irmão. Você é salvo, minha irmã. Você é próspera, minha irmã. Você tem toda a sabedoria de Deus dentro de você. E Jesus vai voltar para te buscar. E se você ainda não tem certeza disso dentro do seu coração, se isso não testifica com o que você sente, se você fala, Mônica, eu não consigo acreditar, eu quero que você abaixe a cabeça agora. E a gente vai orar por entendimento, por revelação, porque não basta conhecer a letra, a palavra tem que ser revelada a nós. O que liberta não é a letra de qualquer jeito, é a revelação, é quando entra na sua carne, entrou na sua corrente sanguínea, já era. Vamos abaixar a cabeça. Quem não consegue compreender, Mônica, foi difícil demais. Eu fui criada numa religião onde eu tenho que fazer muito para Deus me amar, porque, meu Deus do céu, eu sou muito pecadora, bichinho de Jacó, socorro. Quero que você feche os olhos agora, baixe sua cabeça. Eu vou orar, não para que você seja convencido por mim, mas para que o Espírito Santo fale a você. Para que você consiga compreender esse amor tão grande, esse Deus tão maravilhoso, que não te quer num culto eclético. Ele não quer você adorando outros deuses. Ele não quer você metido em confusão. Ele quer você por inteiro para Ele. Ele é um Deus que te ama. Jesus deu a vida por nós. Jesus morreu em nosso lugar. E isso é por demais sério. A gente não morreria por ninguém. Jesus morreu em nosso lugar. Pai, eu oro, Pai, por entendimento, por revelação da Tua palavra. Eu oro, Senhor, para que as mentes sejam abertas, para que sofismas caiam por terra. E que a Tua palavra seja revelada dentro dos meus irmãos, de tal forma que eles saiam daqui, Pai, conhecendo o Senhor, quem o Senhor é neles e quem eles são no Senhor. Pai, eu oro, Pai, para que o meu irmão receba a revelação
revelação do teu amor tão grande que pagou o preço na cruz para a salvação dele, que pagou o preço na cruz pela cura dele, que pagou o preço na cruz para fazer morada dentro do coração dele, Pai. Senhor, toma meus irmãos em tuas mãos, Pai. Senhor, que esse entendimento chegue e que essa revelação nunca mais seja abandonada. Pai, que eles amanhã, hoje à noite, quando eles forem ler a tua palavra, Senhor, que os olhos deles sejam abertos. Pai, eu oro como Paulo orou por Efésios. Eu oro para os Éfesos. Eu oro pelos meus irmãos, para que seja dado a eles espírito de sabedoria e de discernimento, para que seja dado a mim espírito de sabedoria e de conhecimento, de discernimento. Senhor, que nós possamos ser transformados pela tua palavra. Transformados pela tua palavra. Que a gente possa viver na revelação que o Senhor tem para nós. Pai, eu oro, Senhor, para que os olhos do nosso entendimento sejam abertos para toda a revelação que o Senhor quer nos trazer. Pai, nós abandonamos a religião, nós abandonamos, Senhor, a teologia, nós queremos viver a tua palavra verdadeira. Pai, nós não queremos mais prestar cultos em meras estruturas. Nós queremos estar no Monte Sinai. Nós queremos estar diante de Ti. Nós queremos estar na Tua presença. Jesus, não aguentamos mais cultos vazios, cultos mornos. E nem o Senhor aguenta, eu sei, Pai. Sacode as nossas estruturas. Remexe, Pai, aquilo que está em nós. Sim, Senhor, nós damos liberdade. Nós damos liberdade, Senhor, para falar aos nossos ouvidos. Nós queremos ter a Tua sabedoria. Nós queremos, Pai, a Tua sabedoria sobre as nossas mentes. Nós queremos, Pai, estar livres, 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 livres de todo sofisma, de todo entendimento humano, Pai. Pai, nós consagramos a Ti as nossas vidas. Senhor Jesus, nós Te pedimos, agora que nós compreendemos que o Senhor morreu por nós antes da fundação do mundo, e que não foi um paliativo, não, foi um projeto do Senhor. Agora que nós reconhecemos, Jesus, nós Te pedimos, faz morada dentro de nós. Eu quero ser o Teu templo. Espírito Santo me sela. Espírito Santo me batiza. Eu quero ser completamente imersa no Senhor. Ah, Espírito Santo, eu quero ser completamente batizada em Ti. Eu quero ser enterrada em Ti, ressuscitada em Ti. Tira-me desse lugar de mornidão. Liberta-me, Senhor. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Todo mundo de cabeça baixa. Quem fez pela primeira vez a oração, pedindo para Jesus entrar no coração, entregando, reconhecendo que Jesus é aquele que te salva, que te cura, que te liberta, que te transforma e que faz nova todas as coisas. Quem fez essa oração pela primeira vez, ou que fez essa oração pela primeira vez com entendimento, que talvez você já tenha feito, mas você não tinha compreendido. Se é a primeira vez que você faz essa oração com entendimento, me dá um sinal com a mão. Onde você está mesmo? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Mais alguém? Agora você que... Já vou orar com você. Agora você que reconhece Jesus Cristo, que entendeu Jesus Cristo e que quer ser imerso no Espírito Santo, quer ser batizado no Espírito Santo, quer receber esse poder do Espírito Santo dentro de você, com evidências de falar em outras línguas. Você que tem esse desejo santo de ser encharcado pelo Espírito Santo, me dá um sinal, levanta a mão. Glória a Deus, glória a Deus. Eu vou chamar vocês à frente, vou chamar as intercessoras. Quem quer ser batizado no Espírito Santo? Quem quer ser imerso no Espírito Santo? Cadê o louvor? Ô, Betânia,
Sobe para fazer um louvor para a gente. As irmãs do louvor. Vamos todo mundo ficar de pé. Quem quer ser batizado no Espírito Santo, chega aqui na frente. Irmã, vem aqui também. Chega aqui na frente. E a promessa de Deus é para todos. Lá em Atos, quando Jesus vai subir, pastor, eu já devo ter extrapolado em muito, né? Acho que eu já falei demais, gente. Vocês vão perdoando aí, viu? Lá em Atos, quando Jesus já tinha ressuscitado, Jesus andou 40 dias pela terra. E quando Jesus andou pela terra, ele foi falando acerca do reino de Deus. E aí ele diz que em certa ocasião, em certa ocasião, enquanto comiam com eles, deu-lhes a ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, da qual falei a vocês, pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino de Israel? E ele lhes respondeu: não compete a você saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão o poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Tendo dito isto, foi elevado. Essas são as últimas palavras do Senhor Jesus Cristo. Fique, vocês vão ser revestidos de poder. São as últimas palavras de alguém que está indo embora. Você nunca viu alguém indo embora dizendo as suas últimas palavras coisas sem significados. Larga. Nunca. As últimas palavras de uma pessoa são palavras importantes. As últimas palavras de Jesus na terra para você foi: fique, fique. Existe uma promessa do Pai, e vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Todos vocês, e o Espírito Santo já desceu. Em Atos 2:4 diz que estavam todos reunidos. De repente foram vistos línguas como de fogo, e todos foram cheios do Espírito Santo e falaram em outras línguas. Abra a tua boca, porque eu falar é com você. O Espírito Santo já está aqui, e ele sela todos, e ele batiza todos. É desejo dele te batizar, é desejo dele te imergir, é desejo dele habitar dentro de você de uma forma diferente. Abra a tua boca e seja cheio do Espírito Santo. Vai abrindo tua boca e vai orando. As intercessoras vão chegar aí e vão orar com você. Vai falando aquilo que vem à tua mente. Vai adorando ao Senhor com aquilo que vem à tua mente. Abra a tua boca, o abrir a boca é teu. Vai lá, abre a boca, adora ao Senhor. Fala com o Senhor. O Senhor quer se derramar dentro de você. Abra a sua boca. Esse é desejo do Senhor, meus irmãos. É desejo do Senhor te encher. O Espírito Santo está aí à sua disposição. Não deixe de abrir a sua boca e falar. Por onde Paulo passava, Paulo perguntava: vocês já receberam o batismo no Espírito Santo? Isso é muito importante para nós, isso é muito sério. É o penhor de Cristo. É a ferramenta necessária. O Senhor tem para você a ferramenta que você necessita. Abra a tua boca e deixa o Espírito Santo de Deus te usar. Abra a tua boca, abra a tua boca, abra a tua boca, abra a tua boca e fale, abra a tua boca e fale, abra a tua boca e fale. Te
Senhor e nos abrimos para receber mais e mais aquilo que o Senhor tem para nós. Ah, Jesus, nós queremos muito mais. Nós queremos muito mais. Nós queremos estar mergulhados em Ti, Pai. Nós queremos a Tua presença. Nós queremos a liberdade em Ti. Nós queremos ficar contigo para sempre, para sempre, para sempre. Toma as nossas vidas em Tuas mãos. Nós gloriamos o Teu nome, glorificamos o Teu nome. Toma as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia, glória a Deus. Ai, gente, que coisa gostosa, não é? Estar na presença do Senhor, né, pastora? Coisa linda estar na presença do Senhor. A gente não quer sair mais. Mas nós temos algumas amigas que estão nos visitando. Nós esperamos ver vocês mais vezes, né? O próximo Profetizando as Amigas. Está aqui a pastora Adriana, tão linda. Eu vou chamar ela até para fazer essa oração final, dar a bênção para a gente, a bênção apostólica, orar conosco. Próxima quinta nós estamos aqui, amém, minhas lindas? Firme e forte. Amanhã, de falar em firme e forte, amanhã tem um forte de oração, né? Nós estamos aqui a partir de 9 horas da manhã, numa consagração gostosa. À noite nós vamos ter um chaque especial à noite amanhã, né? E no sábado nós temos os adolescentes. Hoje a gente não tem adolescentes. Aliás, temos, né, gente? Nós vamos ter os adolescentes. Domingo pela manhã, às 9 horas da manhã, nós temos a escola bíblica dominical aqui na igreja, né? Às 10 horas nós temos o culto. Às 17 horas nós temos também outro culto gostoso de celebração e estarmos cheios da palavra. Às 19h30 também nós vamos estar aqui no domingo, ok? Deus te abençoe poderosamente. Vem cá, pastora. A pastora Adriana é amiga nossa, amiga do ministério, amiga dos nossos pastores. E eu quero desejar para você um final de semana abençoadíssimo, em nome de Jesus. Eu sei que essa palavra ainda vai continuar germinando dentro de você. Quando você chegar em casa, algumas que não foram batizadas aqui vão receber esse batismo lá, porque a palavra vai germinando, germinando. Em nome de Jesus, vai ser um final de semana que nós vamos fechar grandes negócios. Vamos dar um ponto de partida também, em nome de Jesus, porque a sabedoria está em nós. Nós entendemos isso, amém, querida? Você recebe? Fala assim: eu recebo. Recebo. Peguei. Pegou aí? Peguei. Vamos orar. Você pode ficar de pé? Depois da gente orar, você dá um abraço em 500 mulheres que estão aqui nessa noite. Aleluia, obrigada. Antes de eu orar, eu queria só dar um testemunho rápido. Eu queria muito, eu era adolescente ainda e via aquele monte de gente ser batizado com o Espírito Santo, falar em línguas. E eu ficava numa decepção horrorosa, eu já nem ia à frente mais, porque eu falei assim, todo mundo vai ser batizado, mas eu sei que eu não vou ser. Quem está comigo? Só eu que era assim, não tem ninguém assim que pensa, pois é. Já aconteceu? Já aconteceu comigo assim também. Minhas amigas começaram a passar pelo batismo e nada comigo. Aí a gente fica pensando assim, Senhor, qual o pecado escondido? Não é assim? Senhor, o que tem errado? O Senhor ama mais ela do que a mim? Senhor, me fala, não é assim? E eu aprendi uma coisa muito especial com o Senhor, porque não tem nada de errado com a gente. Amém? Na verdade, a gente não merecia mesmo que o Espírito Santo habite em nós. Mas mesmo assim, Ele decidiu colocar o Espírito Santo lá dentro da gente. Falou assim, essa é a garantia que eu estou vindo buscar e tu vai junto. Mas sabe o que aconteceu? E aí aquele dia foi assim, eu chorei muito e eu fui pro meu quarto de oração. E eu fiquei lá, falei assim, Senhor, tudo bem. Não foi na igreja, mas eu sei que o Senhor quer isso para mim. E eu fiquei naquele quarto de oração e não fiquei ali chorando. Eu coloquei uma música e eu comecei a adorar o Senhor por aquilo que eu sabia que era da vontade dele para minha vida.
E eu levantei as minhas mãos e eu comecei a cantar. E quando eu vi, eu comecei um ta-ta-ta-to-to, tere-te-taca-taca-laca-taca, macataca-racataca-tacatá. E aí eu falei assim, não, isso não é a língua que eu conheço. Mas você já viu criança quando começa a aprender a falar? Ela fica no negócio, papai não é papai, mas só o papai entende que está chamando de papai. Não é assim? E eu ali orando, e eu comecei cotocó, tocoló, cotocó, mocotó. Eu falei, não, tem alguma coisa errada. Mas eu sei que naquela hora eu entendi que se eu não deixasse o Espírito fluir e parasse de pensar naquilo que era, que eu não tinha que pensar nada. Eu sei que eu levantei a mão e no cotocó, mocotó do que foi, o que aconteceu. Eu sei que o Senhor ali me encheu do Espírito Santo. E eu comecei a falar uma língua feia, gente, para não dizer que era ridícula. Mas o Senhor sabe do jeito que Ele faz. Mas a única coisa que eu precisei foi entender que se eu não abrisse a minha boca e deixasse a minha mente infrutífera um pouco, eu não ia fluir naquilo que Deus já tinha me dado, daquilo que estava dentro de mim. Vocês estão rindo por quê? Porque já rolou uma cotó, corocotó, cotocó, né? Então eu quero incentivar você a crer. Você pode não ter acontecido nada aqui, porque na verdade o Espírito Santo que está dentro de você, está dentro de você há muito tempo. Ele não ia entrar em você aqui agora, ele já está em você. Então o que você precisa é só chegar hoje no teu quarto, fecha a porta, bota um louvor lá que vai começar a clamar o nome do Senhor. Começa a agradecer pela presença do Espírito Santo em você, pelo enchimento do Espírito que já está em você. E se vier uma cotó, tocotó, corocotó, cotocotó, depois você conta para a pastora Solange. Amém? E vai exercitando aquilo que o Espírito Santo já colocou dentro de você. Mas não saia daqui triste. Saia cheio da expectativa. E se o Espírito Santo pegar você no ônibus, igual aquela música, aí você tá frita. Melhor você combinar com ele, Espírito Santo, deixa pro quartinho. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos por essa palavra tão cheia da tua sabedoria, do teu entendimento. E eu oro e te agradeço, Deus, porque a tua graça já está sobre nós. Por isso, Senhor, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo transborde em nós de forma sobrenatural. E o amor de Deus, o Pai, seja aquilo que enche o nosso coração e também transborde através do nosso corpo, dos nossos olhos, das nossas atitudes e das nossas palavras. Muito obrigada, porque a tua graça e o teu amor são sobre as nossas vidas. No nome de Jesus. Amém. Amém. Vai em paz, querida. Dê um abraço aí numas 500 mulheres que estão aqui nessa noite. Vai em paz até quinta que vem, se Deus quiser.